muita vontade que tenham, depois retraem-se um bocado e já não avançam. Há aquela frase que nós dizemos, isso é uma coisa de arquiteto, isso é uma coisa quase, aquilo que disse, ideal, claro. não é? Faz um projeto, como fez para a Junta de Freguesia, de Alcrubim. Sim. E depois é uma coisa que é impossível de adaptar. A minha questão era, um arquiteto tem que conseguir adaptar-se à realidade, não é? Sim, não é propriamente uma obra de arte. Sim. Sim, daí a diferença que eu estava a dizer entre o projeto de 6º ano, que é um projeto de escola, que é mais a parte da teoria, ou de tentar integrar aquelas coisas todas, e depois temos que ver a realidade, não é? Os usos que o edifício tem, para que tipo de população é que é, porque é muito diferente se é numa cidade ou se é numa aldeia, não é? E esse tipo de questões todas são aquelas questões a que eu acho que o arquiteto tem sempre que dar resposta. Principalmente, hoje em dia, não é? É a diferença, a tal questão entre um projeto de arquiteto ou um projeto de engenheiro, é que nós temos a formação toda por trás para dar resposta a essas questões. Tentamos sempre que sejam bem utilizadas. A função sempre, Sim, a função sim. sempre. De qualquer modo, precisam dos engenheiros também, exato, não é? Também, claro. Sem dúvida. A ideia é essa guerra já está um bocadinho mais amenizada, felizmente. Agora as coisas já funcionam um A bocadinho melhor. ideia antigamente era que a função do arquiteto era chegar lá e fazer uma coisa bonita. Não é bem isso. E o engenheiro vinha com ar chateado a pensar, pronto, lá vou eu ter que resolver o problema que ele me vai criar, não é? Portanto, vocês trabalham, como vi, já explicaram qual é a vossa vida profissional e, portanto, de repente fazem este concurso e a minha pergunta é, há imensos concursos, quer dizer, basta ver uma revista de arquitetura, está constantemente a haver concursos. E não sei, como nunca estive nessa situação, não sei como é que eu reagiria, mas a ideia é, vou concorrer, pode ser que funcione ou não vale a pena concorrer? Não, foi mesmo, nós achamos que era um desafio muito interessante, acima de tudo. Até porque eu acho que o tema que nos tocou mesmo e achamos que, porque às vezes grande parte dos projetos é uma questão de urbanismo, não é? Os que têm aparecido ultimamente. E nós até já chegamos a concorrer no Cidade de Sofia, não é? Em Coimbra. Juntamente com os colegas. Pronto, concorremos a esse, mas é sempre aquela coisa de vamos ver se realmente se temos possibilidade. E depois são escalas diferentes, são escalas muito diferentes. Nós aqui estamos a falar de centros históricos que conhecemos muito bem, as problemáticas dos centros históricos. Era uma coisa que já tínhamos muito incutido. E depois era um desafio muito interessante porque nós também, aliás, louva-se a nossa escola que nos habituou desde sempre a preocupar-nos com os problemas das pessoas menos válidas. Hoje em dia resolve-se as coisas acrescentando uma rampa, não é? Qualquer coisa, primeiro faz-se o edifício, depois acrescenta-se uma rampa, depois resolve-se. E não, nós fomos ensinados a fazer a coisa exatamente ao contrário, pensar nas pessoas todas que têm problemas que não têm, etc, etc. E o edifício tem que crescer em torno disso, não é um acrescento, tem que servir toda a gente. Tem que ser uma coisa que faz parte do programa e tem que ser pensada e resolvida, que às vezes até pode ter soluções muito interessantes. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Guggenheim, de Bilbao? Não, de Nova Iorque, porque tem um percurso expositivo em hélice, que é excelente para qualquer pessoa que... Não é? Muitos museus não têm a possibilidade das pessoas, como uma pessoa de cadeira de rodas, poder visitá-lo convenientemente, não é? É um exemplo simples, não é? Não estou a dizer que agora que se façam edifícios todos em hélice, não é? Mas há determinadas coisas que, não sendo constrangimento a questão de ter que pensar nas pessoas que andam de cadeira de rodas, podem ser motivos para surgirem coisas muito interessantes, não é? Até porque as pessoas que andam de cadeira de rodas têm uma percepção das coisas de uma maneira um bocadinho diferente. Andam mais em baixo, andam mais devagar, percepcionam os espaços e a arquitetura de uma maneira diferente. E nós temos realmente tirar partido disso. Deve ser pensado, sem dúvida, muito antes. Vamos voltar então ao tema inicial, que era o tema do vosso concurso. Por aquilo que eu li, enfim, e vem na vossa memória descritiva, portanto não fui eu que fui descobrir, basicamente na Europa 15% da população ou é
de idosos ou de deficientes, não é? São 100 milhões de idosos e 50 milhões de deficientes. Pessoas com problemas de mobilidade. Portanto, pessoas com problemas de mobilidade. E, portanto, o problema não é tão pequeno como isso. Exato, e vai aumentar, sem dúvida. E vai aumentar porque a tendência para o envelhecimento também está a envelhecer. A população está a envelhecer. Vocês defendem no vosso texto o design inclusivo. Embora vocês não sejam especialistas de design, tiveram que ir pesquisar à volta disso. Claro. Mas disse que na árvore, portanto, na ESAP, que já na formação vocês são preparadas para isso. Para as problemáticas das pessoas que têm problemas de mobilidade. Somos alertadas para que existem esses problemas e que devem ser pensados de raiz e não só pensar no fim para resolver. Até porque nós achamos que devia surgir no curso de arquitetura uma cadeira que se debruçasse sobre isso, exatamente, porque a população está a envelhecer, não é? E daqui a uns anos as pessoas têm que ter a consciência que toda a gente vai para a velha, não é? E vamos todos precisar de uma certa ajuda, não é? Se pudermos fazer por nós próprios, melhor, manter a nossa independência. Acho que sem dúvida que se deve pensar os edifícios de outra forma. E partindo desse pressuposto que as pessoas não são todas iguais e não há um homem-tipo, não é? Vocês dizem, tem uma frase que é a comparação entre o homem padrão e o homem real. Exatamente, porque não há o homem-tipo, não é? Vemos isso muitas vezes com pequenos objetos de mobiliário que são feitos pelos nórdicos, por exemplo, e nós os latinos somos um bocadinho mais pequeninos, não é? E às vezes as coisas podem não funcionar muito bem, não é? Eles também se queixam quando vêm cá, não é? Às vezes queixam quando vêm cá porque as portas são muito pequenas ou os pés direitos são muito baixos. Por acaso a população está a crescer, não é? Está a crescer. Já há uma grande diferença, já se nota uma grande diferença nestas últimas gerações. Vocês, quer dizer, por aquilo que eu percebi da vossa vida, a Sílvia faz mergulho. Sim. E a Alexandra faz montanhismo. Sim, é uma espécie de montanhismo, ou seja, sempre que posso, gosto de estar em contacto com a natureza, gosto de passear e de andar no monte mesmo. Sim, mas isso apareceu desde miúda? O contacto com a natureza sempre me agradou imenso. Mas é uma pessoa da cidade. Só, por isso mesmo é que me falta o verde. E desde miúda sempre tive a possibilidade de passar verões em aldeias de amigos, porque toda a minha família, desde os meus bisavós, talvez até mais para trás, toda a gente, era tudo gente urbana, não tínhamos aldeia, não é? Aquela coisa de ir à aldeia. Pela terra, pois. Não é? Então íamos sempre para aldeias de pessoas amigas e sempre gostei muito do contacto com a natureza e acabo sempre que posso. É uma escapadinha. Uma escapadinha, sempre para qualquer sítio verde e poder caminhar e descobrir Mas em Portugal? Em Portugal.